Boa noite, boa noite! Estamos começando agora uma live deliciosa sobre sem corpo, sem selfie, sem identidade, sem essência, sem biografia. Hoje nós vamos falar sobre trauma, sobre homeopatia, sobre feminino, sobre sistêmica. Eu estou aqui, felizona pra gente trabalhar coisas tão profundas, coisas que trazem o nosso corpo, a nossa vida para a realidade. Sejam muito, muito bem-vindos, tá? E pra gente começar, eu quero trazer algumas referências para vocês sobre o trabalho de trauma, tá? Trouxe os livros aqui para vocês verem. Primeiramente, a gente tem que sempre trabalhar com a teoria polivagal, tá? Bem-vinda, Bela, muito bem-vinda. A gente trabalha bastante com a teoria polivagal, que vai trazer todo um alfabetismo para as pessoas saberem lidar com o seu próprio sistema nervoso, tá? Outro livro aqui que a gente vai trazer é Debbie Dana, que é uma grande referência, uma mulher que trata bastante as questões do sistema nervoso autônomo, como que a gente consegue, aqui ó, a fotinha dela, ó. Ela é uma lindeza, tá? Outro livro que é muito interessante aqui também pra gente trabalhar, quando a alma fala através do corpo. Aqui é um grande livro sobre doenças psicossomáticas e o nosso claríssimo Gabor Maté, tá? Então nós temos todos esses e hoje nós continuamos falando sobre o corpo guarda as suas marcas, que é do nosso querido psiquiatra holandês, mas ele é naturalizado como americano, que é o Bessel van der Kolk, tá? É um nome difícil, porém muito importante. Pra gente começar a falar sobre trauma, sobre os traumas que compõem a nossa vida. Bem-vinda, Alessandra, minha querida, minha irmã de coração. Nós estamos começando a live agora, viu, Ali? Sobre sem corpo, sem selfie. E a gente vai trabalhar com já de pontapé uma frase que é muito interessante, que é uma frase da Sophia Bauer, que também é uma grande pesquisadora do trauma, que ela diz: ao mesmo tempo que o corpo guarda muita dor, o nosso corpo também sempre vai guardar um caminho de cura. Bem-vinda, Sheila, minha irmã querida. Então, todo corpo guarda dor, mas todo corpo também traz uma jornada, um caminho de cura, tá? E se a gente for pensar numa pergunta muito importante para o nosso coração, seria: o que o seu corpo quer agora? E se a gente for fazer essa pergunta, se vocês esquecerem tudo da live, mas lembrarem dessa pergunta, essa pergunta já traz tudo. Bem-vinda, Bruninha, bem-vinda, Bárbara. O que essa pergunta, o que o seu corpo quer agora, traz? Traz clareza, traz lucidez, traz presença. Então, se eu não sei o que o meu corpo quer agora, pode ser que eu tenha algo a ser desvendado, revelado, como se fosse as nossas capinhas da nossa cebola, que a gente precisa limpar, que a gente precisa descascar, para a gente entender limite, necessidade e desejo. Se eu não sei se eu quero fazer xixi, se eu quero fazer cocô, se eu quero uma bolsa de água quente porque eu estou menstruada, ou se eu estou com fome, isso já mostra uma desconexão. E a gente vai falar das 3 palavras muito importantes que é do trabalho com o corpo. Primeiro a gente se conecta, depois a gente tem uma conexão. Primeiro é contato, depois é conexão e depois é intimidade. E aí sempre eu coloco para as minhas pacientes: às vezes a pessoa quer ter uma intimidade com o outro, quer ter prazer com o outro, mas não tem prazer consigo. E prazer consigo não necessariamente é só masturbação, por exemplo. O prazer consigo é você comer uma torta de chocolate que você gosta e você está profundamente presente. Se você está com esse prazer em dia, que não é só jogar tudo em comida, mas, por exemplo, o prazer de meditar, o prazer de você passar um perfume que você gosta, de você escrever uma carta para alguém que você gosta, inclusive se colocar na lista,
Tudo isso a gente vai começar a responder para nós mesmas o que o meu corpo quer agora. E o que meu corpo quer agora, às 7 horas da manhã, é diferente das 7h30 da noite. O jeito que eu acordei vai ser o jeito diferente que eu vou dormir. Porque nós, como mulheres, somos marés, somos ondas. Então a gente tem hora que tá lá em cima, tem hora que tá lá embaixo. Na hora que tá em cima, que eu seja surfista. Na hora que tá lá embaixo, que eu seja mergulhadora de mim mesma, tá? Na última live, a gente falou sobre os 3 lugares principais. Hoje eu tô tudo 3, né? Vocês estão vendo aí. São 3 lugares onde o trauma mora, tá? O Bessel van der Kolk, ele vai falar da memória do trauma. Então, todo lugar no corpo o trauma pode morar. Pode morar de inquilino, pode morar de proprietário, mas ele vai morar no corpo, tá? Muita gente acha que ele fica só na mente e fica falando e continua só no discurso e pouco no curso da vida, tá? Então a gente vai ter 3 lugares dentro do cérebro que são lugares muito potentes que o trauma vai atingir. Então o primeiro lugar é o lugar da amígdala, tá? A amígdala é onde moram as nossas emoções mais profundas e é onde tem um termômetro dentro do nosso cérebro que vai dizer assim: isso é seguro, isso não é. Isso é seguro, isso não é. Quando a minha amígdala, que é esse lugar lá dentro do meu cérebro, ele está atingido, eu tenho dificuldade de diferenciar se é seguro ou não, que é a primeira questão do trauma, tá? A segunda questão, bem-vinda Vanessa, minha lindeza. A segunda questão que o trauma vai atingir de uma forma muito profunda é o nosso hipocampo, que é a nossa área de memória. Então eu perco essa linha do tempo de entender, aqui ó, na linha do tempo, o que é passado, presente e futuro. O tempo inteiro eu acho que eu ainda estou morando no passado. E o passado ainda me rouba, o passado ainda me sequestra. O tempo inteiro eu estou achando que aquilo está acontecendo comigo. E está. Porque a pessoa que te causou o trauma, ela pode ter até saído, mas a sensação que aquilo te causou ainda está muito presente. E aí a gente precisa fazer algo com isso que a vida te deu, porque nós não somos aquilo que nos aconteceu, mas nós somos aquilo da forma como nós reagimos e respondemos ao que a vida traz para nós, tá? E o terceiro lugar é o terceiro lugar do nosso córtex pré-frontal, ou seja, o trauma deixa mais inibido a nossa parte da frente do nosso cérebro, que é onde a gente toma decisões. Então, por isso que quando alguém passa por decisões, passa por um trauma muito profundo, às vezes você olha para a pessoa e fala: por que essa mulher ainda não saiu desse relacionamento? Por que essa mulher ainda não saiu desse trabalho? Por que essa mulher ainda está passando isso? Porque essa parte da frente ainda está embotada. É como se ela tivesse hipofuncionante, ela não está funcionando direito, então ela está nadando nas emoções e a parte dela que teria que tomar decisões mais rápidas não consegue, tá? Consegue em parte, mas tem muita dificuldade. E aí, quando a gente fala de corpo feminino, uma palavra que me surgiu muito, que eu sempre estou muito prestando atenção nas palavras que o meu corpo traz, nas palavras que a vida me traz. E eu comecei a estudar essa live, aí eu fui interrompida pelo meu vizinho. Depois eu comecei a estudar essa live, eu recebi uma mensagem de um curso que eu queria fazer. Eu comecei a estudar para essa live e aí uma amiga me ligou. Todas as coisas eram boas, mas eu fui muito interrompida. Então eu falei, essa palavra interrompida é uma palavra para essa live. E o trauma, ele faz essa interrupção com a gente. Ele vai ser um movimento de amor interrompido, ou um movimento de raiva interrompido, um movimento de, por exemplo, sensações interrompidas. Eu, por exemplo, queria ir sentir algo com alguém, mas algo aconteceu e eu fui roubada. Aí no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, essa pedra no meio do caminho chamava-se trauma, né? As emoções, elas iam dar vazão, mas aí por algum motivo foi cortado, foi interrompido. Eu ia dar aquela resposta para alguém, eu ia me posicionar como uma mulher segura que eu sou, e aí eu fui interrompida. Então, qual que é um dos grandes caminhos, uma das grandes chaves que a gente tem aqui?
é a gente se permitir fazer essa costura. Toda pessoa que trabalha com trauma trabalha, na verdade, com alta costura de alma. Essa é uma frase da minha professora Grazi, e eu acho que é muito, muito bonito isso que ela traz, porque a gente se permitir, mas a gente ser a nossa Dior, não permitir mais ser a dor, mas permitir ser essa que costura, que tá com a linha ali e que tá debruçando sobre o próprio sintoma. O sintoma, gente, ele não é um lugar que deveria ser de silêncio. Então, por isso que a gente ama a homeopatia aqui. Todo mundo que tá aqui tem alguma afinidade com a homeopatia, porque a homeopatia, ela não cala a boca do sintoma. Você calar a boca do sintoma é você perpetuar o trauma. É você dizer para o trauma, aqui você não tem espaço, pode ir embora. E quando a gente escuta a narrativa da pessoa e a gente entende que sintoma é uma linguagem, é um envelopinho que eu abro e ali tem uma mensagem, eu dou lugar de voz, eu dou lugar de fala. E se eu dou lugar de fala, eu dou lugar de ouvido e de compreensão, tá? Bem-vinda, Maria de Lourdes, seja muito bem-vinda. Todas as vezes que a gente fica em silêncio na questão do sintoma, de querer silenciar os nossos sintomas, sejam eles desde tireoide até dor de barriga, até prisão de ventre, todos os nossos sintomas, eles podem estar relacionados com algum trauma. E o silêncio, esse silêncio é uma morte, tá? É uma morte no sentido não necessariamente de que eu estou morrendo daqui 2 dias, algo nesse sentido, mas é também uma morte muito simbólica, tá? Bem-vinda, Nádia, seja bem-vinda. O Bessel van der Kolk, ele vai falar então para nós que essa memória, ela tá também no corpo. E aonde que vai ter essas repetições? A gente vai ter repetições, por exemplo, ele não fala sobre sistêmica, mas a gente pode acrescentar. A gente tem repetições de padrões das nossas ancestrais, a gente tem repetições de padrão do nosso padrão de energia. Então, se eu fui uma criança submissa, se eu fui uma criança pulsatila, que o núcleo de dor dela é condescendente, olhos para baixo, se eu estou o tempo inteiro com olhos para baixo, eu não estou conectando com a vida, eu não estou deixando fazer contato, conexão, intimidade com o outro. Eu estou fechada no meu trauma, eu estou dissociada, eu estou só como se fosse um circuito fechado. E aí eu estou perdendo conexão, estou perdendo oportunidade de crescimento com esse outro, tá? Então eu posso ter o meu próprio padrão interno, o meu circuito interno de funcionamento. Eu tenho um circuito interno, né, assim, do meu sistema, das minhas ancestrais, e também eu posso ter de todo o nosso inconsciente coletivo como mulheres. Então, as mulheres brasileiras, elas têm um padrão de funcionamento. As mulheres portuguesas já têm outras crenças, já têm outros medos, já têm outros desejos. Claro que toda mulher, ela vai ter numa universalidade, mas a gente também vive coisas aqui no Brasil que a gente tem que estar atento, porque senão a gente repete, por exemplo, os nossos traumas transgeracionais de índias, portuguesas, de japonesas. Nós somos compostas por diversos tipos de mulheres que vieram, que passaram, mas que a história delas banha a nossa genética, tá? Bem-vindo, Fred querido, bem-vinda, Bianca. Então a gente vai ter ali essas repetições. Se eu não olho, eu repito. Tudo que eu não olho, eu repito. Então eu tenho lá da minha infância um padrão de abandono, de rejeição, de negligência, de silêncios. Então muitos pais hoje falam assim, deixa o menino chorar, deixa ele no canto. Aí o menino tá que chora, tá que chora, tá que chora. Aí o menino para de chorar. Aí o pai fala assim, tá vendo? Ele parou porque ele estava fazendo manha. Não é manha. Às vezes ele parou de chorar porque ele dissociou corpo e mente. Ele está separado dele mesmo. E aí todas as vezes que ele for chorar, ele vai achar que ele não vai ser escutado. Então às vezes é um homem lá com 35 anos, com 40, que quando chora, ele nem chora. Ele nem se permite chorar. Porque se ele chorar, ele não vai ser atendido. E aí ele fica
no silêncio, na morte emocional, tá? Bem-vinda, Carolzita, bem-vindo, Fabiano, querido, que eu adoro. É muito importante a gente perceber também como que foi a evolução dos estudos de trauma durante a sociedade. Então, por exemplo, a gente teve na Primeira Guerra Mundial um tipo, né? A gente teve muito trauma, mas a gente não teve amparo. E aí, quando, né, esses soldados, por exemplo, voltaram para casa, eles não estavam tão abastecidos, então procuraram muitas drogas, procuraram muitas bebidas. Teve muitos casos de violência doméstica, porque essa agressividade que eu tenho dentro, eu não consigo dar vazão, né? Então eu dou para algum lugar mais perto. Já na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, a gente teve ali com o Plano Marshall, né? Os soldados voltaram também muito fragmentados, muito doídos, mas eles tiveram um amparo financeiro e isso aí já deu um alívio, né? E depois, por exemplo, a gente teve os estudos de trauma ali nas Torres Gêmeas, que foi um momento muito ímpar da história, né, da nossa sociedade, que trouxe algo muito importante. As pessoas achavam sempre que para falar sobre trauma, o que a gente tinha que fazer? Só falar, como eu disse. E aí, quem eram os grandes estudiosos? Terapia cognitivo-comportamental, que era o breve, e também psicanálise. Até que a maioria das pessoas que relatavam que tinham grandes curas depois do processo do 11 de setembro, que foi ver muitas pessoas morrendo, que foi ver o prédio caindo, os prédios caindo, tudo isso impactou o globo, né, como um todo. Mas quem estava em loco, quem estava no local foi muito impactado. E uma das coisas, vocês vão se abismar agora, como uma das coisas que mais foi curativo, não foi só falar. Falar foi importante, mas as coisas que mais trouxeram cura foi a acupuntura, uso de plantas e de massagem, tá? Então, o que eu quero trazer aqui, principalmente, por exemplo, com a questão da massagem. Quando uma pessoa se permite ser tocada, eu estou me permitindo ser tocada, o que eu estou fazendo? Eu estou enviando outras mensagens para o meu corpo de que esse corpo não precisa mais ser um corpo de dor. E aí, os Estados Unidos, eles começaram a investir na parte toda também de yoga, disso, colocando o corpo como um lugar de não mais ser um lugar de interrupção de prazer. Bem-vinda, Vanessa, Letícia, Tri. Depois vocês me colocam de onde vocês falam, tá? Depois me fala aí o que vocês estão achando, se tem perguntas que a gente vai respondendo aos pouquinhos, tá? O que é o grande erro quando a gente fala de trauma? As pessoas, como eu falei, falam muito, mas sentem, dão um pouco arcabouço aqui no corpo. E aí como é que a gente vai se perceber? Como é que a gente vai olhar? Eu tenho trauma? Qual que é a minha necessidade hoje do meu corpo, né? Às vezes a gente não tem clareza, porque ou a gente está em estado de hiperalerta, de estar extremamente no simpático, de estar querendo lutar ou fugir, ou então a gente está letárgico, a gente tem um sono que é um sono da morte, né? Um sono de uma grande desconexão consigo mesmo. Por quê? Nesses contextos, são contextos em que eu não estou na vivência da vida, eu estou na sobrevivência da vida, tá? Esses dias eu atendi uma mulher que foi uma mulher que me tocou profundamente. Eu aprendo com as minhas pacientes, eu falo isso. A gente até brinca, fala assim, eu devia pagar para te atender, mas não vai ser o caso. E aí ela falando assim, o tanto que ela passou por procedimentos cirúrgicos, que foi bom porque o marido indicou, mas que ao mesmo tempo ela não tinha mais prazer com aquele corpo. Por quê? Porque eu não estava reconhecendo o meu próprio corpo. Então, um dos exercícios que eu passei para ela foi o quê? Olhar no espelho. Eu falo sempre disso, mas eu acho que é algo que a gente sempre tem que repetir. É olhar no espelho e se permitir ser enxergada nesse corpo. Porque eu quero ser enxergada por um corpo masculino, mas nem eu me enxergo. Nem eu estou tendo tempo de olhar para mim no espelho. Não é olhar no espelho só para passar batom. É olhar no espelho para ver as necessidades da minha alma. Minha alma está ali? Meu olho tá ali, eu não tô só na submissão, eu não tô só fechada em mim. Eu convido o outro para entrar com o olhar,
tá? O olhar é um dos lugares mais potentes para a gente perceber se a pessoa está no trauma ou não, tá? E aí a gente precisa olhar para a nossa identidade. Eu postei mais cedo sobre alexitimia, depois me falem aí o que vocês acharam desse nome, que é um nome super diferente, né? E é uma coisa que geralmente acontece com muitas pessoas que passam por trauma. O que é? As pessoas elas têm muita dificuldade de nomear, elas têm muita dificuldade de legendar os próprios sentimentos, tá? Porque a nossa área de linguagem também é afetada, principalmente a área das nossas memórias implícitas, que são as áreas da nossa parte mais sensível, mais sensorial. Então, eu olho para mim e eu não sei falar o que se eu tô com sede, eu não sei falar se eu tô com calor, eu não sei falar se eu tô com raiva. E aí é um exercício que a gente pode pôr a mão no peito, aqui, cada um na sua casa aí, e falar, o que eu quero hoje? O que meu corpo quer hoje? E eu vou falar, nossa, hoje eu tô ansiosa demais. Hoje eu tô ansiosa porque o meu pagamento não saiu, ou meu marido não chegou, ou meu filho tá doente e eu ainda não achei os recursos necessários, tá? Geralmente a gente passa por ansiedade quando eu tô muito no futuro, então o meu pé tá muito no futuro e eu ainda acho que eu não tenho os recursos necessários. O que a gente precisa fazer? Como boas costureiras, abrir a nossa caixa de ferramentas emocionais e perceber o que eu já tenho. Olha, eu já conquistei a paciência, eu já conquistei tolerância, eu já conquistei calma. Ou não, eu já conquistei ritmo de vida, movimento, eu já conquistei comunicação. E aí, se eu sei que eu tenho dentro do meu estojo 3 canetas, eu vou usar aquilo que eu tenho. Porque a mulher que quer ter o Faber-Castell de 180 cores, nós vamos chegar lá. Mas às vezes a gente tem 3 cores e dentro dessas 3 cores a gente pode colorir a nossa vida emocional de diversas formas, tá? Quando eu olho então para o meu corpo, eu estou olhando para o meu self, eu estou olhando para a minha identidade. E aí eu vou ter uma percepção de quem eu sou. Percepção é poder, é uma frase da constelação familiar. Então eu estou colocando como se fosse um microscópio ali. Eu estou pondo uma lente de aumento, estou pondo uma lupa e eu estou percebendo quem eu sou, o que eu sinto, o que eu preciso. Quando eu quero que o outro me dê o que eu preciso, na verdade eu estou pedindo à la carte, mas a vida está me convidando a self-service. E eu tô ali, com o prato na mão. Então, isso é um lugar de dependência emocional. A gente precisa olhar e ter muita clareza do que eu preciso. O dia que eu preciso comer feijoada, é feijoada. O dia que é filé parmegiana, é filé parmegiana. E eu tô falando isso, não é só sobre comida. É sobre necessidades de alma. Uma mulher que tem problema, por exemplo, de tireoide, que fala muito dos outros, mas ela ainda não fala de si, ela não está com o seu coração conectado com a sua fala aqui, por exemplo, está interrompido. E aí o trauma está interrompido porque a voz está interrompido, às vezes ela foi interrompida nos seus silêncios, nos seus movimentos de fala ou as suas ancestrais. E aí o tempo inteiro a gente acha que a gente tem que continuar no silêncio. Continuar no silêncio é continuar na morte, é continuar na doença, tá? Então, por isso que a gente fala na dança que lugar de saúde é lugar de saída. E por isso que a gente faz emergir o movimento. Porque na hora que eu tô dançando dentro do meu próprio eixo, eu entendo que dentro de mim tem uma espiral que eu vou dançar, seja música sufista, seja samba, seja flamenco, eu vou dançar o que tiver disponível, mas eu vou dançar presente no meu corpo. Porque presença é lugar de saúde. Se eu não tô com presença, eu tô no amanhã, eu tô ansiosa, ou eu tô no ontem e tô deprimida, tá? Então, é um exercício muito grande, o tempo inteiro. Eu tô agora? Eu tô no agora? Pode ser uma pergunta até meio obsessiva. Eu tô no agora? Eu tô na live? Ou eu tô fazendo 15 coisas e não tô fazendo nenhuma?
Isso, a gente fazer o que precisa ser feito no tempo que precisa ser feito, não é perfeccionismo. O nome disso chama-se maestria. É a gente fazer com os recursos que a gente tem, no tempo que a gente tem, do jeito que a gente sabe fazer. Daqui 5 anos eu sei fazer live melhor? Tomara a Deus e tomara a mim mesmo, né? Mas se eu faço com aquilo que eu tenho, isso não me gera ansiedade. Por quê? Eu li, eu estudei para vocês e eu faço com aquilo que eu tenho. E aí eu me abasteço e a gente consegue se abastecer juntos, porque a gente está se abastecendo do presente, daquilo que nos ilumina todos os dias, tá? Quando a gente está desconectado, então isso sou eu e o meu corpo, eu não estou habitando esse corpo, o que acontece? Eu estou num processo que eu falei para vocês de dissociação. Então eu estou desligada de mim e da realidade, tá? É aquela pessoa que tá, mas não tá. Tá no aniversário, mas tá pensando em outra coisa, né? É a pessoa que tipo ri no velório, por quê? Ela não entendeu o lugar que ela tá. Ela tá no hospital, mas ela tá contando piada, por exemplo, né? Então é alguém que tá fora de si, tá? É um lugar também de anestesia emocional. E o que a gente faz ao inverso na dança? O nosso trabalho da dança é trabalho de estesia emocional. A gente vai trazer à tona, tirar da psicose, que é o que a gente chama de homeopatia. A gente vai tirar daquilo que nos permite ser escondidas, não precisa mais esconder. Eu vou saber aonde mostrar. Essa é a diferença. Eu não vou precisar destruir na sífilis, que é um movimento, outro movimento, né? Eu não vou precisar de me destruir ou destruir o outro. Eu já sei construir com aquilo que eu tenho, que é o movimento, que é a respiração, que é o som, que é a meditação, que é a contemplação. Então, nas horas que eu estou muito ansiosa, o que eu preciso fazer? Eu vou usar as minhas extremidades, eu vou usar as minhas mãos e os meus pés principalmente. Eu vou jogar um pouco para fora. E na hora que eu tô letárgica, que eu tô cansada, às vezes é o movimento de eu voltar para dentro, de eu voltar para o meu centro, para o meu coração. Então é hora de respiração, é hora de tomar um banho, de acender uma vela para quem gostar, é uma hora de, às vezes, só fechar os olhos. E aí eu trago para dentro, tá? Então a gente precisa saber qual que é o nosso movimento interno de alma. É ir para fora, é ir pro pagode, que é uma delícia, ou às vezes é ir para uma yoga, às vezes é tomar uma sopa, é colocar um roupão. É isso que a gente trabalha agora na nossa última dança. Que horas que eu fecho? Eu fecho não só para me proteger, mas eu tenho que saber que horas que isso aqui é só meu. Isso aqui é meu segredo. Isso aqui é meu sagrado. Isso aqui é o meu agrado, né? Isso aqui é o meu lugar que eu deixo e trago para mim. Ou que horas que eu também quero oferecer para a vida e quero abrir as mãos. Abrir a mão no sentido de renunciar, de abrir mão, mas abrir a mão também para receber, porque a gente precisa aprender a receber, tá? Outro movimento que a pessoa tem muito no trauma também é a desconexão, como eu falei, do corpo, né? Então a pessoa não sente fome, não sente prazer, não sente sede, e essas reações elas vão ficando sempre sem explicações. E aí, para a gente terminar a nossa live, o que eu quero trazer para nós? Que a gente precisa ter gradações, né? Como eu disse para vocês, primeira coisa que a gente sempre faz, contato. Contato com a dor, contato com o outro, contato consigo, contato com Deus. Primeiro eu toco, depois eu entrelaço e depois eu crio intimidade. O que é grande erro hoje das relações? Eu já conheço hoje, às vezes eu já tenho uma relação sexual hoje, por exemplo, não tô criticando, tá? Mas isso tem um preço para o corpo feminino, isso tem um preço para a energia feminina, porque eu nem conheço direito essa energia e aí eu entrelaço com algo que não, na verdade não era o que eu achei que era. E aí eu abro as portas, por exemplo, para um trauma, tá? Ou então quando eu me fecho demais e eu não dou oportunidade também para o outro chegar, pode ser resquício também de um trauma, né?
Então, sempre que possível, a gente, com amizades, começa com amizade, depois você vai para a relação com o parceiro, com o trabalho, você vai abrindo as portas, mas vai abrindo as portas devagar. E aí vai deixando o outro entrar. Até aqui você pode entrar. O nome disso é limite. Até aqui você pode entrar. Isso aqui é limite. Eu não te respondo depois de 9 horas. Isso aqui é limite. E aí eu consigo entrelaçar, criando intimidade, porque intimidade é mostrar o nosso coração. Mostrar o que há de melhor e o que há de pior também, porque nós não temos máscaras, né? Então, despir dessas máscaras, despir daquilo que não cabe mais, porque a gente quer um relacionamento espontâneo, um relacionamento que eu possa ser eu, um relacionamento que eu estou na minha autoria, que eu estou no meu protagonismo, que o outro caminha do meu lado. Não acima de mim, nem abaixo de mim, mas as mãos dadas, eu tenho que estar no mesmo lugar do que a pessoa, eu tenho que chegar na cena no mesmo lugar do que a pessoa. E para isso, a gente precisa ter clareza de quem a gente é. Para ter clareza, repetindo desde o início da nossa live, não começa só no cabeção, precisa passar pelo coração, precisa passar pelo corpo, tá? Vocês têm alguma dúvida, algum questionamento, alguma história que vocês queiram contar? Para quem chegou agora, a gente mostrou os livros, tá? Gabor Maté, ele vai falar muito para nós do inquérito de compaixão, porque na medida em que a gente sai do trauma, a gente precisa encontrar esse lugar de compaixão que acontece da gente com a gente mesmo e da gente com o outro, tá? Mostrei para vocês também quando a alma fala através do corpo, e esse aqui que é um tratado ancorado. Quando você tá nervosa, o que você faz? Quando você tá ansiosa, o que você faz, tá? Então, a gente precisa saber como a gente funciona. Saber como a gente funciona não significa que a gente vai controlar tudo. Tem dia que eu tô nervosa, tem dia que eu tô ansiosa, tem dia que meu cabelo tá em pé, mas o mais importante não é que a gente não vá cair, mas o quanto de tempo a gente demora no chão esticada, entendeu? Então, na hora que tá ansiosa, cuida muito da respiração, cuida do abdômen, começa a expulsar um pouco mais o ar com calma, façam frases motivadoras, olhem para o coração, que a gente chama hoje desse olhar da coerência cardíaca, meditando, olhando para o coração, pensando, por exemplo, em pessoas que você ama. Por quê? Tá no caos, tá no SOS, tá na ambulância emocional, pense em alguém que você ama muito. E aí o seu cérebro vai ser inundado daquilo que é bom, daquela pessoa que você ama, e você vai respirando como se você estivesse, por exemplo, enviando as vibrações para essa pessoa. E aí você se corregula, você se regula emocionalmente, tá? Tá muito cansado? Comece a respirar mais pelo nariz. Traz vida, que o nariz é uma das primeiras coisas que a gente faz no parto. A gente mostra, né? Na hora que a gente nasceu, você mostra o nariz. Então mostra para você mesmo o nariz. Respira, vai respirando e trazendo vida para o seu próprio corpo, tá? Os toques acolhedores, sejam toques, por exemplo, com as unhas mais leves, ou, por exemplo, toques mais profundos, trazendo para os seus termorreceptores, né, para os seus receptores aqui de temperatura, de pressão, que você está seguro. E aí você fala frases: eu estou segura, eu estou com emoções seguras. Você não precisa necessariamente pegar frases prontas, nós podemos ser seres criativos. E é por isso que eu trouxe já desde o início lá de manhã. Nós temos um corpo de habilidade, que é um corpo que na musculação a gente faz, que no Pilates a gente faz, que na fisioterapia a gente faz, e graças a Deus existem lindos profissionais sobre isso, mas a gente também precisa estar com o nosso corpo criativo em dia. Dançar no meio da sala, meditar no meio da tarde, desenhar, trazer essa cor para a vida, porque se eu não trago isso, a depressão bate na porta. A expressão é inversamente proporcional. A expressão está aqui, a depressão está aqui. Então, alguém que está muito deprimido precisa de expressão, precisa de teatro,
precisa de dança, precisa de sentar com os amigos, claro, precisa de medicação, mas também precisa de lugar de saída, lugar de saúde, tá bom? Um beijo a todos vocês, obrigada pelo carinho. Se vocês puderem, né, divulgar essa live para as pessoas que vocês conheçam, para a gente chegar em corações que precisam desse lugar, né, de cura, desse lugar de aprofundamento em si, porque a gente como mulher, cada vez mais a gente precisa aprofundar dentro da gente, tá bom? Bem-vinda, minha Sabrina linda, sejam bem-vindos aí, quem chegou por último, depois assistam o restinho, e estamos aí à disposição para os tratamentos, para as constelações, para as rodas de mulheres, para o Clube do Livro, tá? Um beijo enorme e ótima noite!